14 minutos. Nós já estamos aqui na linha com o nosso correspondente de Goiânia, Wilson Silvestre, e também com o nosso candidato a governador do estado de Goiás pelo Partido dos Trabalhadores, o nosso querido reitor Volmir Amado. Silvestre, as honras da casa para o nosso candidato a deputado, a governador do estado de Goiás, Volmir. Mas aí pode ser tudo. FM, redes sociais. Hoje temos o prazer de conversar pela primeira vez aqui na rádio com o professor Volmir Amado, candidato do PT ao governo de Goiás. Professor Volmir, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco. Wilson, bom dia a você, bom dia também ao Armando, a todos do Programa Livre, da Rádio Jornal Metropolitano de Valparaíso. Bom dia a vocês, que comecemos bem um dia, com entrevista. Claro, sem dúvida. Bom, professor... Uma alegria, viu? Uma alegria estar com vocês. Muito obrigado. Sempre é um prazer receber pessoas como o senhor para conversar com os nossos ouvintes. Eu já lá engato aqui uma primeira pergunta para o senhor. E aí? Sim. PT, Lula polarizado, liderando as pesquisas, possibilidade de ganhar até no primeiro turno, segundo o IPEC, mas não está conseguindo transferir votos para o professor Volmir Amado, candidato do PT ao governo de Goiás. Da sua avaliação, professor, o que está acontecendo? Wilson, nós temos aqui um trabalho grande, intenso. Amanhã mesmo virá a visita do Alckmin aqui para Goiás, vai conversar com a liderança, vai também fazer uma visita à FIEG, e estamos atuando, fazendo os programas. Agora, o que você observa aqui do eleitor de Goiás é que não só tem a dificuldade comigo, mas, no geral, a última pesquisa aponta, por exemplo, a pergunta sobre qual o número, você sabe o número do seu candidato a governador? Apenas 26% aqui em Goiás sabem o número, o que significa a cada 4, apenas um sabe o número do seu candidato. O meu é o número 13, o do Lula é o número 13. É isso que nós vamos insistir esta semana e a semana que vem, para que o eleitor também fixe, memorize o número do candidato ao governo e a quem ele está vinculado. Também há uma dificuldade, eles não estão fazendo esta vinculação do governo federal com o governo no estado. Então, nós estamos ainda num momento, embora já nas 2 últimas semanas, mas de aquecimento, que o eleitor está tomando pé, consciência disto. É um estado complexo, difícil, e temos que ir trabalhando e fazendo este papel de ir informando ao eleitor. Este desafio é para mim, mas é também experimentado pelos demais candidatos. Nós estamos aí trabalhando, viu, Wilson? Ok. Bom, professor Volmir, o senhor tocou num ponto interessante. Os especialistas, sociólogos e também os agentes políticos, de um modo geral, acreditam ou defendem a tese de que essa disputa eleitoral será definida na última semana que antecede a votação. Por quê? Porque as pessoas não agora que estão tomando com a noção de informação, quem é candidato, quem não é, dentro disso que o senhor disse, realmente as pesquisas mostram isso, que é um desconhecimento, e as pessoas alheiam, de modo geral, ao debate político, principalmente em Goiás, que não há uma polarização. O senhor acha que, né, nessa reta final é possível aí o PT alcançar aí de 10% a pelo menos 15% dos votos válidos e forçar um segundo turno? Eu tenho convicção que nós vamos para o segundo turno, por vários indicadores de análise. E também quanto à questão da sensibilidade da população, veja, este ano nós temos veja, eu vou fazer uma comparação, nós teremos final do ano Copa do Mundo. Ninguém está falando da Copa. Logo, o Brasil, que gosta da seleção brasileira, que veste a roupa da seleção, e, no entanto, ainda sequer se tocou para este ponto assim
tão histórico, tão importante. Avalia a questão das eleições, que implica politização, envolver-se com o assunto, ter paixão, ter, vamos dizer, comprometimento com um tema tão complexo como este da política. Então, nós temos uma expectativa, estamos trabalhando pelo segundo turno e pelo segundo turno do PT estando presente, porque podemos ter uma virada na próxima semana. É essa a nossa esperança, é para isso que nós estamos trabalhando. Bom, professor, voltando assim mais especificamente para a campanha, o senhor vai estar esse final de semana na região metropolitana de Brasília, o entorno, principalmente no entorno sul. Qual é a sua expectativa em relação, digamos, a essas reuniões que o senhor vai ter? Porque o senhor não é um homem de fazer carreata, muito barulho, o senhor é mais de corpo a corpo, gastando sola de sandálias humildes do pescador. Então, o senhor é mais aí pé no chão, digamos assim, conversando. Ontem nós entrevistamos aqui o professor Silvano, que é candidato a deputado estadual pelo PT, e ele entusiasmado, falando que está bem mobilizado aí os chamados comitês em determinadas regiões, principalmente de Valparaíso e no entorno de modo geral. Então, qual é a sua expectativa em relação ao eleitorado do entorno, que é um tanto quanto diferente das demais regiões do estado? Olha, aí nós temos o trabalho intenso, de fato, do Silvano, temos da Eva, temos do Ildefonso, de vários candidatos do entorno, e que são do PT, do Partido dos Trabalhadores, e estão com esforço gigantesco na formação de comitês populares, dos próprios comitês das candidaturas. Então, tem um trabalho desde o período da pré-campanha. Eu, de fato, sou usador de sandália, viu? E fazendo jus aí à minha formação franciscana, mas também ao padroeiro de Valparaíso, que é São Francisco de Assis. Então, nós estamos tudo empatado nisso daí. Mas é o seguinte, mas excepcionalmente de sandália, de tênis ou de sapato, esta vez, por razões de tempo, nós vamos ter que andar em 4 municípios, aí, em 4 cidades do entorno, dentre elas Valparaíso, e vamos ter que fazer pelo menos mini carreatas. Então, a própria militância vai nos compreender nisso, que o tempo é muito exíguo, muito pequeno, e não vai ter como fazer. Eu gosto muito das caminhadas, porque há um contato direto, você não fica lá à distância, abanando num carro, mas você tem a interpelação da população, as suas colocações, as suas demandas, as suas falas, a sua aceitação ou recusa. Isto é mais difícil, mas é o mais verdadeiro para a política. Entretanto, dessa vez, realmente, nós vamos fazer pelo menos mini carreatas e alguns contatos com grupos dentro de cada uma das cidades. E também vou passar aí por Valparaíso e, portanto, um contato direto com as pessoas daí também. As pessoas que o conhecem e que são amigos comuns, que eu conheço o senhor já há muitos anos, diz que o senhor, e eu atesto isso, é a veracidade, o senhor é um homem de diálogo, é um homem que gosta de ouvir as pessoas, sobretudo. Isso tem ajudado o senhor aí, digamos, em encarear, não a simpatia, mas a estima, o respeito do eleitor, de um modo geral, nesse corpo a corpo, professor? Olha, eu senti isso, viu, Wilson? Bom, primeiro que eles sabem que eu sou professor, então é uma profissão assim que as pessoas gostam, porque todo mundo teve professores na vida, os que foram alfabetizados, e guardam com carinho, sobretudo, os professores que marcaram suas vidas em momentos cruciais, em tempos de infância, de juventude, em momentos assim de encruzilhadas da vida. Além da palavra do pai, do avô, todo mundo guarda uma lembrança de um professor que deu um entusiasmo, que deu um impulso, uma motivação e que transformou a vida de cada pessoa. Então, veja, eu tenho 37 anos como professor, já tenho uma pré-aceitação. É um professor que está se apresentando como candidato. Há um respeito nisso.
Depois, claro, eu tenho minha personalidade, meu estilo. Eu gosto de ser firme, ter coragem, tomar decisões, ter visão programática, ser racional naquilo que faço. Entretanto, como eu lidei a vida inteira com gestão, mas sobretudo com gestão de pessoas, com gestão de processos, tendo que conversar, tendo que dialogar, tendo que garantir a unidade em torno de projetos, de ideais, de causas e de realizações que tinham que ser feitas coletivamente. E, claro, minha formação espiritual, humana, social, de origens, do interior também. Eu nasci e me criei no interior. E quem é do interior gosta muito de conversar com a vizinhança, tem amigos, colegas, os familiares. Eu nasci numa família grande, então sempre se conversava todo dia. À noite ia fazer visitas com a vizinhança. Essas coisas foram marcando também a minha personalidade. Acho que alguma coisa deve ser Deus que me deu como dom, mas também algo que, como dizer, a família, o seminário, a atuação em comunidade, a vida na educação, me ajudaram e me formaram também deste modo. E isso tem gerado aceitação maior, mesmo em momentos de polarização, de tensionamento ideológico, e isso tem ocorrido. Eu penso que é um componente nesta atual conjuntura que não é pouca coisa, porque para um gestor, para um governador, é muito mais do que ser um encrenqueiro, causador de polêmica, briguento, como é o caso que nós temos, claro, do presidente e também o seu representante aqui em Goiás. São gente muito, assim, eles ficam caçando confusão, briga a todo momento, ao invés de cuidar da polidez da palavra, da forma da abordagem, da delicadeza da linguagem, do jeito de colocar as coisas. E eu penso que para um governo, para um governador, é preciso que seja, de fato, com esta característica. Eu digo com humildade isso, que é preciso ter equilíbrio para você não desordenar, desarticular as coisas. Porque você pode ter um projeto bom, mas se tiver um certo desequilíbrio, falta de ponderação, forma de colocar as coisas, respeito para com as pessoas, isso tumultua a vida da política e não leva a nada. Você não consegue conduzir um projeto coletivo. Então, veja, é uma conjuntura que este ponto, sobretudo da formação humana, humanista, esta forma de colocar-se, ela é importante. Ela é um componente da minha vida, mas me parece que deveria irradiar, influenciar e ser o modo também dos políticos se colocarem, não só do ponto de vista ético, mas do ponto de vista da capacidade de diálogo e relação com as pessoas. Ok, estamos entrevistando o candidato ao governo de Goiás pelo PT, professor Volmir Amado. Santana, pergunta para o professor, estamos aí no final aí da nossa entrevista. Bom dia, professor. Obrigado por ter nos recebido, ter tirado um tempo para dar uma entrevista aqui para a nossa rádio. Professor, área do entorno, educação, que é a sua área, a menina dos seus olhos. Como é que o senhor vê a educação aqui na região do entorno? A gente não tem uma universidade oficial de Goiás, entendeu? A gente tem carência aí de escolas técnicas. Como é que o senhor pensa, caso eleito, a educação aqui na região do entorno? Santana, olha, educação está no coração do governo, nos governos do PT e, portanto, no meu coração também. Seja como educador, professor durante 37 anos, seja como reitor durante quase 20 anos, foi o que eu fiz, lidei toda a minha vida. Eu acredito que você pode ter e levar benefícios, investimentos de infraestrutura e de outros tantos pontos importantes, saúde, meio ambiente, mas educação realmente é o caminho libertador. Educação é a nossa força. Claro que aí há pontos urgentes que eu tenho conversado durante a pré-campanha, inclusive em Valparaíso e em outras cidades do entorno, e que tem destacado a questão do transporte, é algo que nós temos que enfrentar em consórcio com o Distrito Federal. Veja, Valparaíso aí tem 32 quilômetros de distância para Brasília. É uma distância grande, tem que melhorar o transporte. Tem a questão do emprego também, que é muito difícil, porque o pessoal, sobretudo jovens, adultos, que precisam se qualificar. E tem, claro, a questão
da água. A água é um ponto muito importante. Em Águas Lindas mesmo, é preciso fazer concluir a estação de tratamento de água. São 3 estações, Corumbá 4, Anápolis e Águas Lindas, que são lugares estratégicos para abastecimento de reservatórios de água, tratamento de água, e que devem ser tratados urgentemente, senão vai faltar água em todo lugar aí na região. Então, nós temos que ter esses cuidados emergenciais. Agora, a educação realmente está no meu coração. Eu colocaria, Santana, a educação básica, a educação superior. Educação básica, primeira infância, porque aí há uma falta grande de creches, e claro que, sobretudo, as mães precisam ir trabalhar, não têm onde deixar as crianças, tem poucas vagas ofertadas nas creches, então nós temos que cuidar disso. Depois nós temos a questão urgente, que é da alfabetização. Aqui em Goiás, e aí o índice é alto no entorno, há um índice altíssimo de analfabetismo. São 5,9% de analfabetos, o que significa 400 mil pessoas analfabetas no estado de Goiás. O equivalente, por exemplo, a 2 populações, por exemplo, do município de Rio Verde, ou mais de 2, porque aí Valparaíso tem 175 mil habitantes, então mais de 2 populações inteiras de Valparaíso que são analfabetas aqui no estado de Goiás. Então, nós temos que potencializar o EJA, ou EAJA, que é a educação de adolescentes, jovens e adultos, numa linha realmente de urgente alfabetização. Depois, você tocou o assunto da educação superior, eu ouvia esta demanda, inclusive da Eva, que é professora há muitos anos, colocou, olha, e também o pessoal daí, nós precisamos de um polo da UEG que potencialize, que o pessoal tenha diversidade de cursos. Então, este é um ponto que nós vamos tratar com muita atenção. Aqui em Goiás, antes dos governos do PT, durante décadas inteiras, houve uma única escola técnica, por exemplo. Era o antigo Cefet. Nos nossos governos, foram criadas mais 27 institutos federais. Isto me parece que seja emergencial também para a região, multiplicar, ampliar. Aí em Águas Lindas já tem também o Instituto Federal, mas nós precisamos ampliar em razão também do ensino técnico, não tecnicista. O ensino técnico, o ensino para capacitação de profissões, mas que seja público, de qualidade e federal, para dar condições, de fato, de uma consistência de formação. E no mais, a parceria com que as escolas já filantrópicas, comunitárias, as escolas que já estão aí, que precisam melhorar a infraestrutura. Há muito das escolas que ainda hoje em Goiás sequer tem esgoto e água potável. Depois tem mais de 1.000 escolas que não tem nem a quadra coberta ou pátio. Então, tem muito que melhorar ainda da infraestrutura. De modo que, como professor governador, eu vou dar toda esta atenção, de fato, à educação em Valparaíso e também no entorno, porque eu sei que é preciso formar gerações seguintes e que os pais, as famílias, mesmo na dificuldade, pedem que o filho possa estudar, porque é daí que sabe que vai ter o caminho para se profissionalizar, para construir sua profissão, sua família, para tocar a sua vida. Então, isso estará no meu coração, na minha intenção e no meu foco. É por isso que eu estou colocando a candidatura. A candidatura não é só de um nome. A candidatura é de um projeto, de uma causa, de um amor ao povo e de querer que o bem comum, que as pessoas consigam crescer, se desenvolver, construir autonomia e serem felizes, claro. E é isso que eu estou apostando, Armando. Estou apostando a minha vida nesta causa e estou encarando como uma missão de vida. Eu quero mais para a minha vida. Mesmo aos 60 anos de idade, eu quero mais, mas não mais para mim. O mais para este povo que um dia me acolheu 40 anos atrás e que eu tenho uma dívida de gratidão por esta terra a quem me acolheu e me deu oportunidades. Eu quero que estas oportunidades também sejam para as outras pessoas que estão lutando, pelejando, trabalhando, sofrendo, tendo suas dificuldades, mas que merecem o melhor e que Goiás também merece o melhor. Silvestre? Ok. Bom,
Chegamos ao final aí de mais uma entrevista no programa Livre da Rádio Jornal Metropolitana de Valparaíso. Hoje recebemos e acabamos de conversar com ele, o professor Volmir Amado, candidato do PT ao governo de Goiás. Ele tem uma agenda nesse final de semana na região do entorno. Obviamente, terá a oportunidade de conhecer em loco mais a realidade de nossa gente. Professor Volmir Amado, muito obrigado. Que Deus aí abençoe sua caminhada e estaremos sempre aqui à disposição, se o senhor assim precisar. Os microfones da Rádio Jornal Metropolitano de Valparaíso estará à disposição. Somos plurais nas ideias, nos conceitos, embora muita gente ache que eu sou um conservador terrível, mas aberto às ideias. Um abraço, senhor. O Wilson Silvestre Armando Santana, obrigado por esta oportunidade. Parabéns pelo programa livre aí da Rádio Jornal Metropolitano de Valparaíso. Obrigado também aos ouvintes que nos acompanharam e nos dispensaram sua atenção. E me permita renovar o pedido de voto, viu? O candidato pede voto. Claro. Então, voto e número. Então, eu humildemente peço a vocês dois e aos ouvintes que elejam pela primeira vez um professor como governador do estado de Goiás. Prometo colocar minha vida, sobretudo, ao serviço deste povo, pelo bem comum, pela paz, pela justiça, pela fraternidade. O meu número, não vão esquecer aí, o número de Lula presidente é número 13, 13. O nome de Volmir Amado para governador de Goiás, para ser o seu governador, é 13 também. 13. E depois confirma. No mais, obrigado, viu? Bom dia a vocês. Um abraço, professor. Sucesso aí na sua caminhada. Obrigado, Santana? Um abraço. Ok, Silvestre, fica aí na linha aqui, que eu vou fazer a conexão agora com a Denise, beleza? A minha intervenção daqui a pouco vai ser breve. Ok. Eu tenho